Aleluia! Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Boa tarde, boa noite. Como você está? Tá tudo bem? Quero mandar para você um abraço. Que nesse momento o Santo Espírito de Deus te encontre. Que assim como Deus escolheu seu servo Davi para ser rei, como prova da escolha que ele fez, derramou o seu santo óleo sobre a cabeça de Davi. Derramarei o meu santo óleo sobre a sua cabeça. Que nesse momento de hoje, Deus derrame na sua cabeça o santo óleo. O óleo que quebra jugo, Isaías 10, 27. O óleo que quebra jugo, que despedaça a canga, que elimina a seta, a lança, os encantamentos, os praguejamentos, as decepções, as ilusões, as tranqueiras, as bancarrotas, que seja tirada dos seus ombros, que seja tirada dos nossos ombros. E assim como Deus escolheu seu servo Davi, e que ungiu ele com seu santo óleo, com seu santo Espírito, que o bondoso Espírito Santo de Deus nesse momento nos unja, nos reveste, nos fortalece, nos ensina, nos leve na direção certa, nos dê a luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Ela é luz para os nossos caminhos. Nós precisamos da luz de Deus, porque senão nós podemos tropeçar a qualquer hora, a qualquer momento. A gente pode tropeçar. E quando se anda na escuridão, se tropeça. Existe um ditado: poderão dois cegos, um cego guiar outro cego? Um cego não pode guiar outro cego. Então nós temos que ter a luz, os olhos de alguém que esteja enxergando além da nossa visão, para que a gente não venha cair em tentação, para que a gente não venha cair, não venha ser tragado pela boca do lobo. Você sabe o que é? No Brasil tem muito, né? Aquelas bocas de esgoto grande que eles fazem, que é para receber aquelas... quando tem... Quando chove muito, que é uma boca de esgoto, a gente chama boca de lobo, né? Então que cabe uma pessoa ali dentro. Então muitas vezes acontece de surgir essas bocas de lobo do nosso caminho, a fim de nos tragar, a fim de fazer a gente descer de esgoto abaixo, de ladeira abaixo. Muitas vezes o inimigo quer pegar você, quer jogar você dentro da boca de lobo. Muitas vezes o inimigo quer nos pegar e quer nos fazer descer da ladeira abaixo. Jogar pelo despenhadeiro. Mas nessa tarde, se você deixar Deus te ungir com seu santo óleo, você vai estar brindada, nós estaremos brindadas, nós estaremos escondidas na fenda da rocha. Nós temos um escudo. A palavra do Senhor diz que Deus, que nós nunca seremos apanhados de surpresa pelos nossos inimigos, nunca será derrotado pelos perversos. Pega essa palavra para você, escreve ela aí, bota num papel, escreve. Está escrito em Salmo 89, verso 22. Escreva ela e repete todos os dias. Você vai dizer: eu nunca serei apanhada de surpresa pelos meus inimigos. Nunca serei derrotada
pelos perversos. Comece a citar a palavra de Deus na sua vida. Não deixe que os pensamentos ruins arraste você, derrube você, massacre com você. Porque quando a pessoa não tem controle sobre os seus pensamentos, o que acontece? Ele é levado como uma enxurrada de águas. Porque pensamentos mal adquiridos não vai levar ninguém a nada, não vai levar você à vitória, não vai levar você a exaltar e engrandecer o nome do Senhor. O que acontece é tudo o contrário, porque você está vivendo um medo, você está vivendo numa situação tão difícil que você não sabe mais em quem crer, em acreditar. Mas nessa tarde você vai acreditar sim, naquele que chamou Davi, naquele que ungiu Davi, naquele que prometeu a Davi que a descendência de Davi nunca acabaria e que nunca deixaria de existir um para sentar no seu trono. Né? O Senhor dos exércitos, onde existe alguém tão forte e poderoso como o Senhor. Em todas as coisas o Senhor é fiel. Olha, ó Senhor, Deus dos exércitos, onde existe alguém tão forte e poderoso como o Senhor? Aonde existe alguém tão forte, tão poderoso como o nosso Deus? Hã? Em todas as coisas o Senhor é fiel. O Senhor domina o mar quando ele está revolto. O Senhor acalma as grandes ondas com a sua voz. O Senhor quebrou o Egito em pedaços e com seu grande poder feriu mortalmente seus inimigos e todos eles fugiram. Onde é que você vai encontrar alguém mais forte, mais poderoso, guerreiro, que guerreia as nossas guerras, que batalha as nossas batalhas, que vai de encontro aos nossos inimigos, faz eles bater de retirada, faz eles baixar a crista quando vai passar perto de você, faz o inimigo ter paz contigo, faz com que o inimigo bata a continência para você. Não existe outro Deus além desse, gente. Não existe um Deus tão grande como o Senhor para mudar a situação das pessoas. Você não tem que servir ao homem, você precisa servir a Deus. Você precisa deixar Ele te sustentar e Ele te carregar. Não, você não pode carregar Deus. Ser humano na terra tem condições de carregar um Deus que é tão soberano, que é tão grande, que a sua palavra diz que o Senhor é o nosso escudo. O Santo de Israel, o Senhor é o nosso rei. Pois o Senhor é a nossa glória, é a nossa força. Nossa força depende inteiramente da sua bondade. A nossa força depende inteiramente da bondade de Deus, do favorecimento de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus sobre as nossas vidas. O que é que Deus falou para Davi? Ele nunca será apanhado de surpresa pelos seus inimigos. Nunca será derrotado pelos perversos, gente. Deus sempre advertia a Davi quando vinha as adversidades para surtar, ameaçava, para combater, para destruir o rei. Mas o rei tinha uma intimidade com Deus e ali ele buscava a face de Deus e ele só saía para enfrentar um adversário se Deus mandasse ele ir. Se Deus falasse para ele não ir, ele não ia. Nós não podemos enfrentar o nosso inimigo de cara lavada, de cara limpa. Nós temos que vestir as armaduras de Deus, nós temos que estar brindados com o santo óleo de Deus, nós precisamos estar calçados com o sapato do Evangelho da Paz, nós precisamos brindar a nossa mente, porque quando você está numa guerra espiritual, a sua mente muitas vezes está vulnerável. Ao mesmo tempo que você está lendo a palavra de Deus, o seu pensamento desconecta da palavra e começa a entrar em outras áreas.
Talvez quando você estiver ouvindo uma oração, você está ouvindo aquela oração, você está ouvindo aquela pregação, mas de repente a sua mente é desviada para outra coisa. Porque o inimigo, ele é sagaz, ele é surtil, ele é destruidor, ele é matador de sonho. E você tem que aprender a manter a sua mente firme em Deus. Coloque sua mente em cativo a Deus contra as astutas ciladas do diabo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de ti. Precisamos nos sujeitar a Deus. Precisamos nos humilhar diante de Deus. O meu amor fiel por ele permanecerá para sempre e a minha aliança com ele jamais será quebrada. Então, a aliança que Deus fez com Davi até hoje permanece, porque a partir daí que nós conhecemos e aceitamos ao Senhor Jesus, ao Filho de Deus, ao Pai da eternidade, o Príncipe da paz, essa aliança é mantida conosco. E essa aliança não pode ser apartada, não pode ser quebrada. Porque quando Deus faz um juramento de fazer uma aliança com alguém, aconteça o que acontecer, a aliança permanece. Davi não foi um rei perfeito. Davi não foi um homem perfeito. Davi houve várias quedas. E Davi desobedeceu a Deus em algumas coisas. Mas a aliança que Deus tinha com Davi não foi quebrada, permaneceu. Porque Davi, quando ele via que ele tinha passado dos limites, ele se chegava a Deus com seu jeito, e ali ele confessava a Deus, ou Deus enviava o profeta para responder as suas orações, ou Deus falava mesmo com ele. Então é por isso que esse poema do Esaita Etan fez esse poema aqui, falando da bondade de Deus a respeito de Davi. Então, nessa tarde, eu quero que você saiba uma coisa. Deus é o seu escudo. Você pode ficar despreocupada. 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Deus vai colocar a mão dele em seu favor, viu? Porque a palavra do Senhor diz que ele é o nosso escudo. A palavra do Senhor diz que a minha mão confirmará as ações dele, e meu braço será a sua força. O braço forte, a mão vai confirmar, e o braço forte do Senhor vai ser a sua força, vai ser a sua proteção, vai te pegar na concha da mão dele e vai te esconder dessa adversidade, desse poço de ruína, de miséria, de fracasso e pobreza que está te rondando. Que está te rondando. Você pode crer, pode confiar a partir de hoje que essa palavra está a falar com alguém. O Deus de Israel vai marchar. O Deus de Israel irá marchar. Ele vai vestir suas vestes de guerra. Ele vai empunhar sua lança. Ele vai colocar o seu machado. E essas correntes malditas estão sendo eliminadas, quebradas nesta hora. Porque eu vejo as correntes grossas sendo sendo quebrada. Deus está quebrando. Deus está quebrando corrente, está libertando essas pessoas agora. Deus está tirando da boca dos leões. Deus está tirando da boca do lobo. Deus está entrando lá no poço fundo escuro e está te resgatando. Está fazendo com que esse gigante e esse leão que estava grunhindo contra você, ele não vai rugir, ele vai miar. Ele vai miar.
Porque eu vejo ele virando um gatinho. Hã? Você crê? Você crê que Deus está colocando o seu inimigo para miar? Que Deus vai fazer com que toda lança se transforme em borracha? Que vai ser desfeita como a erva do campo? Que vai virar palha seca no vento? Que se o inimigo chegar por um caminho, por 7 caminhos, ele fugirá de diante de ti? Por que você está preocupada com ele? Está roendo as unhas? Comendo unhas? Está sentindo aquele gelo no estômago, na barriga? Não, pode sossegar, pode ficar tranquila, porque quem vai cuidar de você é a mão potente e poderosa de Deus, que vai derrotar os seus inimigos. Pai querido e amado e santo e eterno, eu te amo, Deus. Nós te adoramos, nós te exaltamos, ó Deus da minha força, ó Deus da minha salvação. Contigo nós faremos proeza. É a tua palavra que diz que com Cristo nós faremos proeza. Nós seremos mais que vencedor em Cristo Jesus. Pois a sua palavra diz que o Senhor fará com que os seus inimigos sejam derrotados na presença de vocês. Quando se levantar contra você, eles marcharão contra você por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos de diante de você. Eles irão fugir, eles irão arrumar a bagagem, eles irão arrumar a mala e eles irão partir. Porque quem vai fazer o inimigo mudar-se é a potente mão de Deus, Jeová Jireh. O Senhor abençoará o seu celeiro e tudo que fizeres. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que deu a você. O Senhor está te fazendo uma promessa e Ele vai cumprir com a sua palavra. Querido Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Quando a gente pensa que está num beco sem saída, quando a gente acha que não tem saída, que não tem solução, que as noites são escuras, que as noites são negras, que as noites são terríveis, que a gente passa a noite do quarto para o banheiro porque estamos apreensiva, porque estamos nervosa, porque estamos com medo do acontecer no dia seguinte. Ó, querido Jesus, ó, meu lindo, meu amado, o Senhor sabe quantas vezes uma mãe que está preocupada com um membro da sua família, ela não deita, ela não dorme, ela não sossega, ela não tem paz, ela não tem segurança, enquanto não vê o dia raiar e vê que está tudo sob controle. Então, nesse momento, eu venho pedir ao Senhor para assumir o controle. Abençoa a irmã que pediu oração, que entre com salvação, que entre com libertação, que entre com livramento, que entre com provisão divina para com a vida dela. Que o Senhor feche a boca desse leão, que o Senhor quebre os dentes desse adversário, que o Senhor tire a lança da mão desse inimigo e que a sua mão, papai, pois a sua palavra diz que nós nunca seremos apanhados de surpresa pelos nossos inimigos e nunca seremos derrotados pelos adversários. Que a mão do Senhor venha confirmar as ações e que seu braço forte seja a nossa força. Que o seu braço forte esteja erguido e estendido para nos defender dessas hienas malignas, satânicas e perversas, desses ataques surtil, diabólico e maligno, o demônio surrasteiro que ataca de madrugada, que ataca ao meio-dia, que ataca sorrasteiramente as pessoas que são atacadas violentamente, não importa a hora que esse demônio está atacando os seres humanos, a fazer com que as pessoas desacreditem, levando as pessoas a não quererem saber de ouvir a tua palavra. Deus abençoe os ouvintes desse canal, quebra a resistência de qualquer ser humano na face da terra que esteja torcendo, pensando e agindo contra. Nós
interditamos e neutralizamos nesse exato momento a força do reino das trevas. Pai, neutraliza, assim como sua palavra diz que o Senhor quebrou o Egito, quebra nessa tarde todo o ídolo que se levantou contra as nossas vidas. Quebra o Egito, Pai. O Egito significa prisão, escassez, humilhação e prisão. Quebra o Egito da nossa vida nessa tarde. Visita nossos descendentes, visita nossas famílias e familiares, herdeiros. Visita, meu Pai. Quebra o arco do valente nessa noite. Despedaça essa canga, esse jugo, e traga cura, e traga essa ferida sarada, e arranque o câncer com a sua mão poderosa, arranque esse estado de depressão da vida dessa pessoa, liberta ela da angústia, da ansiedade, da dependência de medicamentos químicos, que essa pessoa venha ser curada e venha ser liberta. Seja de uma dor de cabeça, de um neurisma cerebral, seja de um batimento cardíaco acelerado, de uma pressão arterial alterada, de um calo no pé ou de uma unha encravada, jeque astrévia. Que essa pessoa seja curada nesse exato momento. Deus, assim como o Senhor ungiu o seu escolhido Davi, pois o Senhor diz, eu mesmo destruirei os seus inimigos e castigarei quem odiar Davi. Deus vai castigar quem nos odeia. Deus vai castigar quem está nos perseguindo. Deus vai castigar quem se levantou a voz, ou levantou com testemunho falso, ou levantou com acusação, ou que trocou a conversa e fez com que a conversa se tornasse ao contrário. Deus irá castigar os nossos inimigos. Deus vai arrancar, como se arranca a erva daninha, Deus vai destruir nesta tarde. Eu vou entrar na sua casa, eu vou libertar o seu cativeiro e vou quebrar as algemas que estão nas suas mãos e vou libertar a sua mente da prisão que o adversário te colocou. Eu sou Deus que opero perto e longe e que para mim não existe distância. Eu vou derrubar esse gigante e eu vou fazer os teus inimigos ficar calmo, tranquilo e vão desaparecer como fumaça no vento. Tu crê na tua vitória? Então, a partir de hoje, você vai viver outra vida. Pode ter certeza que a sentença do homem não vai predominar. A sentença do adversário não vai ter êxito. A sentença do adversário já foi quebrada. A corrente já foi despedaçada. O ódio do inimigo já virou fumaça. Deus está quebrando, despedaçando todo o jugo, toda a canga e toda a fúria e toda a tempestade, a qual o redemoinho que o inimigo criou, o inimigo desfaz o redemoinho. Quem criou, quem armou, quem alinhou, quem projetou para te ver você nessa moinha, Deus tira você da moinha e que o seu inimigo entra na moinha. Receba de Deus a vitória, porque Deus vai fazer trocas de reinos, nações poderosos. Deus vai agir, porque Ele pode. A mão de Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Aonde quer que você precise, a mão poderosa de Deus vai chegar primeiro. Deus abençoe você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim nos der esse tempinho para estarmos aqui. Deus abençoe você. Curta os vídeos. Amém.